Brasileiro, então? Qual o jeitinho brasileiro? Alguém roubou contra o Palmeiras, então? Qual foi o jeitinho brasileiro? Qual foi o esquema pro Palmeiras ser campeão? Que foi? Vocês se lembram, né? Foi campeão. Qual o jeitinho brasileiro? Ah, eu estava voltando de Portugal e aí eu vi um lance. Mas quem disse pra você que Portugal inventou o futebol? O que vocês ganharam lá? Vamos lá, o que você ganhou lá em Portugal? Você, o Abel. O que a seleção portuguesa ganhou nesses últimos 100 anos, vai? Qual foi? Qual o jeitinho? Vamos lá, qual é o jeitinho? Eu queria saber o jeitinho brasileiro que fez a Sociedade Esportiva Palmeiras em perder o jogo ontem. Qual foi o esquema para não deixar o Palmeiras ser campeão? Qual o jeitinho? Eu quero saber. Eu queria saber. Mas ninguém fala nada. Vocês são tudo paga-pau, imprensa, repórter. Vocês são brasileiros. Mas qual o jeitinho brasileiro que o senhor está falando? Que jeitinho brasileiro que é? Quem que tá roubando? Quem que é vagabundo aqui? Bota ele falando então aí, vai, bota aí. Que há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. Tira esse cara daqui. Aqui não, tira ele. Qual o jeitinho brasileiro, Veloso? O que ele quis dizer? Boa tarde a todos. Eu acho que ele quis dizer, ele fala inclusive, né, do jeitinho e da compensação. Mas acho que não dá para transferir responsabilidade o tempo todo, né? Não dá para ficar transferindo responsabilidade. A verdade é que o pênalti, eu também vejo que o pênalti do Rascaeta não foi, vejo como ele, mas acho que não é isso que fez com que o Palmeiras perdesse o jogo. O Palmeiras teve incompetência para bater um pênalti que foi lhe dado, que foi um pênalti que aconteceu. O Palmeiras já foi beneficiado pela arbitragem também. Ontem o lance do pênalti, que foi capital, foi um erro da arbitragem, mas já foi beneficiado e ontem foi prejudicado. Mas não é isso que foi o resultado da partida, não passou só por isso aí. Passou pela forma como o Palmeiras jogou, passou por uma forma como o Flamengo jogou no Allianz Parque e passou principalmente... Tem que hoje botar todo mundo no banco para improvisar na ponta direita. É o seguinte, o jeitinho brasileiro, o esquema pro Palmeiras de ser campeão. O que ele disse foi com relação à compensação do quê? Qual a compensação? Porque como o que ele quis dizer é como deu o pênalti pro Palmeiras. Desculpa, Veloso, eu discordo disso. Sabe? O brasileiro que fez o Palmeiras perder o jogo. Foi a incompetência do que o Veloso disse. Mas aí se transforma no jeitinho. Aquela competição acreditando que aquilo é sério, é honesto. Se você... Gols narrado aí do Flamengo. Antes dos gols, vamos pegar os lances pro Godoy falar aqui, bem rapidinho, vai. Qual lance você tem primeiro aí, Cascão, pra mim aí, segunda-feira, vambora. Qual lance primeiro que tem? Qualquer um, pode... Vamos lá, toque, vamos lá, bota no... Eu só quero o toque, tá? Vamos lá. Então vamos colocar aí, coloca aí, vamos lá. Godoy. Esse lance até agora... Vem aqui, agora, Godoy, pode vir aqui. Esse Godoy. lance até agora, ninguém conseguiu... Mas antes de eu perguntar... Não, só um minuto. Como árbitro, a gente como ex-jogador, ex-goleiro, a gente tem uma... Pra você, foi dedo da área ou não? Estou em dúvida, craque. É você. Não é claro. Veloso. Eu acredito que sim. Pra mim não foi. Então, pra você como árbitro, foi? Mas todos nós, inclusive para você que está de olho no olho da Band, todos nós estamos no VAR. Todos nós estamos no VAR. Então, ontem vocês ouviram e hoje estão ouvindo aí o áudio do VAR. Todos nós estamos no VAR. Já viram aqui a opinião. Para mim, árbitro no VAR, fora da área. Para mim, árbitro no VAR, fora da área. Então, como que pode condenar o árbitro que tomou a decisão no campo e depois não teve respaldo? Não é jeitinho, Brasil. Eu acho que a referência que a gente tem é que quando ele gira o corpo, ele põe o braço mais para trás, é onde a bola bate. E a referência, a gente colocar, mais ou menos é a linha, da onde a bola bate no braço. Parou aí. Aí. A linha... tá fora da área. Então, olha só, para mim a linha onde a bola toca no braço é mais ou menos a linha do pé direito. É mais ou menos a linha do pé. Cara, essa é a impressão que eu tenho. Se você olhar o pé direito, está em cima da linha. Eu tenho a impressão totalmente diferente. Na hora que ele pula, o pé dele já está fora. E o braço está mais à frente do corpo. Para mim é fora. Mas aí também é só uma opinião minha. Não é uma opinião... Visual. É visual. Souza... Por essa imagem aí, ele está fora. Pela imagem aí, está fora quando pega no braço. Agora eu vi uma imagem ontem de frente...
O VAR da gente E o que chama Mas, atenção... só um minuto, ó, dá uma olhada, ó. Eu vejo também... O que chama atenção, Veloso, depois é a reação do Varela, que aí ele vai mostrar onde ele estava. Em cima da linha. Ele vai mostrar onde ele está. Então, se ele estava em cima da linha, o braço estaria fora. Não, o braço estaria fora. Porque o braço não está, não está no alinhamento da perna. Então tá, esse é o primeiro lance. Vamos agora o lance que o pessoal está falando, um jeitinho brasileiro dito pelo auxiliar técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. O jeitinho brasileiro. Bom, aqui nós já tivemos divergência no VAR. O árbitro daria esse pênalti? Godoy, árbitro no VAR. Pênalti. Tá, então você... No campo, nada. Então explica por que no VAR o pênalti e no campo nada. E aí eu não entraria nem entro no mérito de discutir aquilo que é recomendado, o tal de impacto. Por quê? Qual é a intenção do Murilo? O que o Murilo faz? Qual é a intenção que ele teve no momento que ele toma o drible ou na gingada do Arrascaeta? Tem um lance aí, Godoy, é o único que eu quero, Cascão, não quero tudo isso aí não. Eu quero só o que o Murilo abraça ele com o braço esquerdo, só esse. Mas não precisa botar tudo isso aí, só esse a gente discute em cima da verdade. Porque o árbitro, as carretas, isso aí já passou ontem. Não, e tem uma outra imagem, melhor, que passou ontem no apito final. Você tem essa imagem aí ou não? Se não tiver, tudo bem também, não tem problema nenhum. Tem ou não? Não? Tá bom então. Aí, então a intenção do Murilo qual foi? Impedir que o Arrascaeta completasse o drible. Então qual a intenção do Murilo? Inclusive fechando a mão, que passa pela cintura do Arrascaeta. Teve impacto para derrubar o Arrascaeta daquele jeito? Não teve. O Arrascaeta encena a queda. Ele encena a queda. Agora, qual foi a ação do defensor? Impedir que o atacante completasse o drible. Ele abraça. A gente viu ontem no apito final. Certo. Ele abraça e segura assim, ó. Então, pelo VAR, porque o árbitro tá vendo por trás. Volta um pouquinho aí. Aonde volta tá mais um pouco. Mas parou. Agora vem devagar, vem, parou. Pega a mão direita dele, a mão direita do De Arrascaeta. Eu quero, esse é o lance, pode deixar aí, não precisa tirar daí. Esse é o lance. Então, aí o árbitro no campo, nada, porque tá lá nas costas, não tá vendo nada. Nada, como o árbitro fez. Pelo VAR, pênalti. Por quê? A intenção do Murilo, qual foi? Impedir que o Arrascaeta levasse a vantagem ou completasse a conclusão que ele sairia na frente do goleiro. Para você, Souza. Com o Godoy. Eu, no campo, tomaria a mesma atitude que o árbitro tomou. Nada. Agora, vou pro VAR, em câmera lenta, pênalti. E aí, é o jeitinho brasileiro que o auxiliar disse. O auxiliar, que eu não falo o nome. Aqui não falo o nome e nunca mais vai entrar aqui. Nem a cara dele, nem nada vai entrar dele aqui. É o jeitinho brasileiro. O que ele quis dizer é que esse jeitinho brasileiro... que é o jeitinho brasileiro que é de dar o pênalti. O que ele quis dizer com isso? Então, eu quis dizer que, como ele havia marcado um pênalti duvidoso pro Palmeiras, ele marca um duvidoso pro Flamengo. Porém, ele não tinha, nesse momento, peso na consciência. Por quê? Porque se o pênalti foi duvidoso, ela não entrou. Então, o pênalti não pesou. Não. Certo? Até então, o pênalti a favor do Palmeiras não pesou. O árbitro não tá com esse peso na consciência. Não, mas aí é o jeitinho brasileiro da compensação dele. Desse cara aí. Veloso, pra você agora ver do VAR. Pra mim, o Arrascaeta trocou uma possibilidade de gol por uma possibilidade de pênalti. Ele cava o pênalti, o juiz não dá, o VAR chama... Mas o braço do Murilo, você acha que... eu acho que é uma raspagem. Acho que não é um impacto pra derrubar. Ele se joga e ele troca uma possibilidade de gol por uma possibilidade de pênalti. Eu acho que o juiz fez bem em não dar e o VAR fez muito mal em chamar o árbitro pra mudar o pênalti. Então vamos lá, por que ele fez o pênalti pra você do VAR? O pênalti porque ele quer impedir que o Arrascaeta complete o drible. Ele impedindo com o braço esquerdo de maneira faltosa. Se o Arrascaeta vai continuar ou não, aí ele percebeu que poderia ou derrubar ou não derrubar, vamos arriscar, mas a intenção dele qual foi? Impedir que o Arrascaeta... O Murilo foi imprudente, né, Godoy? O Murilo foi imprudente. Não, mas a linha de raciocínio de defensor é essa, né? Impedir o drible, aí botou dentro da área... Mas tá aqui, ó, ele abraça o De Arrascaeta. Ele abraça o De Arrascaeta.
também dando essa possibilidade de que ele criou a dúvida, ele criou a dúvida, o Arrascaeta cavou e o... E outra coisa, eu não vou mostrar o lance do... Godoy tem uma coisa importante para falar. Pega o lance do Vitor Roque, que o Godoy tem a visão do Godoy. Eu vou colocar aqui. Então, pênalti para você, pênalti para mim, pênalti para o Souza e não pênalti Então é isso. Mas não tem jeitinho brasileiro aqui, daquele jeito que tá fazendo isso, para agradar a torcida do Palmeiras. Não é para agradar ninguém, não, irmão. Não é agradar ninguém, não, Xará. E, por sinal, o seu jeitinho brasileiro, espero que você faça, né, bem uso do que o Brasil faz por você e para sua família. Porque é muito louco. Para mim, para ele, não. Porque o jeitinho brasileiro aqui é da gente amar as pessoas, abraçar, dar trabalho. É das pessoas ter dificuldades para pagar suas contas. É dificuldade de uma faculdade. É dificuldade de ganhar o dinheiro que você ganha, no dinheiro que eu ganho. O jeitinho brasileiro é das pessoas terem que trabalhar de manhã, trabalhar à tarde, trabalhar à noite, para cuidar das pessoas. O jeito brasileiro é de acolher as pessoas, de acolher português, chinês, italiano, o raio que parta. Esse é o jeito brasileiro, de acolher as pessoas, de ter as pessoas perto da gente, de saber a importância de vocês portugueses que vieram aqui agora para ser treinadores, auxiliares, e vocês estão arrebentando, e a gente precisa aprender com vocês. Agora o jeitinho brasileiro é esse. Agora o seu jeitinho português é que eu não entendi ainda aqui. E lá na coletiva, todos vocês que estavam aí, vocês não se sentiram ofendidos? Nenhum de vocês, do jeitinho brasileiro, vocês não se sentiram. Que legal vocês todos aí. Que legal vocês brasileiros que não se sentiram ofendidos, diga-se de passagem. Vamos no segundo lance, bota para mim aí, Cascão, que é o lance em relação ao Alessandro, em relação ao Vitor Roque. Você falou ontem, para mim não tinha, eu achava que não era, mas eu quero que você explique tudo bonitinho. O Alessandro e o Vitor Roque. Qual foi a intenção no lance anterior lá do Murilo? Impedir que o Arrascaeta jogasse. Qual é a intenção do Alessandro Impedir aqui? Que o Vitor Roque suba de cabeça. Disputasse a bola com Pênalti. ele. E qual é a ação dele? Empurra. Se teve impacto ou não, qual foi a ação do defensor? Pra mim, tirar o Vitor Roque da disputa com ele. Portanto, a mesma ação que teve o Murilo, teve o Alessandro. Dentro da área, pênalti. Pênalti para você, Você está falando de interpretação. Aqui foi lá, poderia ser aqui. Mas a linha de raciocínio. Não é pênalti lá e não é pênalti aqui. Você mantém a coerência da sua interpretação. Lá e não é pênalti aqui. Eu estou analisando como árbitro lá no campo. Nada. No VAR, pênalti. Qual é a intenção do Alessandro? Tirar o Vitor Roque da jogada. O Vitor Roque com ele. Pênalti. Para você, Souza. Assina embaixo. Vamos lá, o que você assina embaixo? Assina embaixo. Se dentro do campo, nada. Se vai pro VAR, dá a possibilidade na câmera lenta de dar o pênalti. Estou com o Godoy. Assina embaixo o que o Godoy está falando. Não, pênalti. Pênalti. Não é o jeitinho brasileiro, mas foi pênalti para a equipe do Palmeiras. Pênalti pro Palmeiras. É um absurdo. A linha de raciocínio é igual. Não tem diferença. O árbitro no campo lá teve a mesma linha de raciocínio. Isso. Não marcou. Não marcou. Eles tinham que ter essa coerência. Sim. Só que o VAR... E o mesmo padrão de decisão. Nós do VAR não entendemos ou não quisemos interferir, não entendemos que a ação foi faltosa. Porque a gente não sabe qual foi o diálogo. Não. Tá? Desse lance não. Nós aqui do VAR. Só que, veja bem, aqui já teria a divergência do VAR. Porque entre a tua opinião e a minha, Sim. a do Souza e a do Neto. Sim. Tá? Agora, o que é? Foi você no VAR que falou pro árbitro que não foi nada, ou fui eu no VAR que falaria pro árbitro que Quem foi falou? falta? Qual a linha de raciocínio do Quem VAR? chamou do Arrascaeta? Quem deixou de chamar? Qual a Como é linha que de foi? raciocínio do Quem VAR? é que chamou uma vez e não chamou na outra? E o VAR não tem que chamar para interpretar que foi pênalti. O Godoy, você já ficou demais aqui de pé. Vai lá para lá. Não, mas tem um lance, não sei se separaram aí, aquele lance que seria interessante pro Veloso opinar, que é o do pênalti do Everton no joelho nas costas do jogador. Então a gente vai colocar aí pro Godoy falar na hora que o Everton sai com o joelho, ele chegando no Léo Ortiz. E aí, você aí, vai mais uma vez. Vai, Godoy, vai. Vem cá, Godoy. Vai. Pelo amor de Olha o Deus. que você vai falar, hein, Godoy? Vamos lá. Você vai falar agora, hein? Vamos lá. Quando o Veloso começou a jogar no gol, podia sair do gol
E proteger. Com o joelho, que era autoproteção. Com a evolução das regras, isso ficou proibido. É proibido o goleiro fazer isso. Podia tirar a perna dele também, né, goleiro? Pera um Jogar pouquinho. sem Mas perna. não, só um minuto. Tem uma... eu não sei se a gente fez hoje no apito final. Tem um lance que ele pega a bola, ele pode recolher com tranquilidade, na maior facilidade do mundo, porque eu sempre treinei com um goleiro. Você sabe, só uma opinião minha, pessoal. Para mim, quando ele pega a bola, ele tem um tempo suficiente para isso. A verdade só fica... Ele nem pode Vamos subir ficar armando só em o cima joelho. do lance. O Não Veloso, precisamos... o só Veloso, isso aí. Volta um pouquinho para mim aí, Sidão. o Veloso Ó, dá um terminou pênalti a desse aí carreira. pra mim. Só volta, absurdo. não, só um minuto O só. Veloso Só, terminou a carreira. Ele pegou a bola, certo? Ó. Ele vai e ele comete a falta, que a bola está em jogo. Ele comete a falta, pênalti para a equipe do Flamengo. Por que pênalti ou por que não pênalti? Ele não pode fazer esse movimento como um jogador de defesa, um defensor ou alguém que estivesse disputando ali como defensor. Não pode armar o joelho nessa posição em contato Porque nas é proibido costas, hoje. Pelas costas não pode, o jogador não tem condições de se defender, Isso é uma de se piada. proteger. E nós piada. condenamos muito aquilo que o colombiano fez com o Neymar, né? Qual a diferença daquilo que o colombiano fez? Totalmente diferente. A bola não estava em disputa. Não, com o Neymar, a bola vem pelo alto, o jogador vai com o joelho nas costas. O goleiro não pode fazer isso. Não, a regra não permite que o goleiro faça isso. Ele não pode subir com o joelho daquele jeito. Posso te Ele perguntar uma faz- coisa que você me deu um faz a livro, o falta. Sálvio Isso também? é absurdo falar que isso é pênalti, Godoy. A Você regra mudou. terminou- Então quem mudou a regra é um absurdo você que o cara fez. Quando você terminou a carreira, você Deixa eu te já falar não uma coisa. podia fazer isso. Deixa eu te falar uma no coisa, começo era. Deixa eu falar, então. área de proteção. Deixa eu falar só um pouquinho sobre a regra. de proteção. O jogador, quando sobe, ele se protege com o braço. Ele sobe e se protege. O goleiro, já quando tá sobe, punindo a ele não tem cotovelada. proteção. Mas Ele se não protege pode. com a perna. Não, Então, mas não se pode. mudaram essa Mas não regra, é um pode absurdo mais. que fizeram no Não futebol. pode mais. O goleiro, então, não tem mais proteção. Eu Ele vai sei. tomar pancada, vai quebrar É braço, vai falta quebrar nele. Não pode mais. Mas, É falta. falta Se É pegar falta uma no pancada goleiro. aí, não é falta. Ele sai do jogo. É Se o falta goleiro no não puder goleiro. se proteger mais, Você- aí nós estamos acabando o futebol. Porque o jogador tem que subir assim, ó. Não, quando você. Agora o goleiro tem que subir você só como? não pode Eu não sei. armar o joelho como. O Godoy, escudo. ele dá a passada e não, salta tudo bem. assim, O não que tem você tá como. falando, tudo bem. Tem como, é uma técnica. Só que hoje Você não pode mais. Você não Ah, eu não pode. concordo com essa armar. regra, Não, tudo bem, mas não pode mais. Souza. Eu já vi isso que eu já você vi árbitro dar um encerrou a pênalti carreira. assim já. Não dá. De verdade. Quê? Eu já vi árbitro dar um pênalti assim, mesmo sem o joelho. Vocês vão lembrar, Palmeiras e São Paulo, no Morumbi, um lance do Rafael no Murilo. Soco na cabeça. Não, mas ele pega a bola também, Veloso. Não, pega a cabeça antes. Souza. Não, pega a bola, pega a aquele bola lá, e cabeça. Ele não marcou o joelho, ele marcou o soco. Eu sei disso, Veloso. O que eu tô dizendo é que é é o diferente. contato. Ao Não, contato. mas foi soco. Se vai pro VAR, eu sempre vou falar isso. Se vai pro VAR, se o VAR chama pra um lance Mas desse aí... esse lance pra aí mim não é pode pênalti. ser comparado com o do Rafael. Porque o Rafael ele pegou a cabeça e depois bola. Então Mas foi mas o assim, contato da Eu cabeça. sei, Veloso. Só que tem uma coisa. Para o lance, eu só quero o lance, eu não quero a bola saindo, eu não quero... Cara, volta só um pouquinho Mas pra não mim. tem como. Volta só um pouco na hora que subir a bola. como. Só voltar um pouquinho, por favor. Aí. Eu vou fazer uma pergunta pra você, Godoy. O que eu sei na regra, o que eu li, que você me deu, para aí, a hora que ele pegar a bola, vocês param. Aí, parou aí. Só quero... O goleiro, a única vantagem que ele tem dos outros jogadores é só uma coisa na regra. Pegar a bola com a mão. Dentro da área. Dentro da área. Dentro da área. Agora, Fora já não pode. qualquer outro zagueiro que subisse do mesmo jeito para cabecear a bola. Essa é a minha pergunta. Falta. Falta pênalti. Não Aí é verdade. pode fazer essa ação. E Não nem é? o goleiro. É verdade. Na minha- e na nem minha- o Aí é defensor. não é verdade? Só porque eu expliquei, o goleiro não tem mão pra proteger. Não tá. Ele se protege com as pernas. Tá. Não pode fazer Olha isso. só. Isso é absurdo. Não Ele- pode fazer isso. Ó. Isso é falta. Portanto, craque Neto, jeitinho brasileiro para o Palmeiras. Isso, só que tem uma coisa aí, ó. Você, Veloso, na hora que ele sobe, que ele tem esse espaço, não daria para ele dar uma trombada, por exemplo, aqui, do que usar o joelho? Ele pode ou soltar não? a bola. Ele bota em risco soltar a bola. Vai porque ser esse falta choque nele. Vai fazer que a bola caia da mão Vai dele. ser Só falta no falta goleiro. nele, porque o jogador não pode utilizar... Como usar nem braços e nem Mas o isso aí corpo é uma para proteção obstruir. pro goleiro. Ele vai dar a passada. Você vê que ele salta com um pé só. Aonde vai o outro? Não tem onde pôr. Então, Tem que Ele pôr pra não frente, pode tá armar. projetando. Ele não pode armar essa joelhada Então é o nas seguinte, costas ó. do adversário. Pelo aquilo que eu li da... Ninguém pode. Nem Ninguém defensor e nem Eu goleiro. já vi goleiro ir com o pé assim. Assim é falta. Assim é é- falta. isso aqui Com é- o joelho dobrado é proteção. Isso aqui Hoje, o não que é pode. isso? Isso não pode. Que É seria? falta.
falta. E falta E por que... do defensor no atacante, Não. tiro livre direto. Isso é E por absurdo. que, Isso não, é um tudo grande bem. E absurdo. por que que o VAR não chama? Por que que ninguém falou nada? Por que que a gente não escutou absolutamente nada sobre isso? Que aí, será que é o jeitinho brasileiro pro Palmeiras? Então, nós somos VAR. Ah, Se Entendi. o cara, Veloso o árbitro falou. do VAR pensou como o Veloso, Nada, segue o nada. jogo. Se o cara do VAR pensou, raciocinou como eu, o Souza e você, Vai ver o Godoy VAR. chama. qual pênalti foi marcado assim até hoje? Eu nunca vi. Ó, mas quantos Eu nunca goleiros vi. fez isso ou Todos faz? fazem. Todos fazem. Há muito Perna é tempo que eu não proteção. vejo isso, Veloso. Perna é proteção. Qual Eu foi o nunca último, vi um mas pênalti qual foi o marcado último assim. jogo que você viu o goleiro Isso fazer não isso? pode. Sempre o goleiro sempre salta com a perna à frente. Não, com o zagueiro ou um centroavante O choque caindo acontece. no chão. O Quando choque você, acontece. não, desculpa, do jeito que fez. Todo goleiro Eu não sai lembro. com esse joelho à frente, porque é proteção, é tudo- técnica para isso se proteger. Eu entendo, Veloso, o que você está falando perfeitamente. Mas quando a gente viu um lance do goleiro pegar a bola com o joelho, dar no centroavante e no zagueiro? Há quanto tempo a gente não vê isso? Há quantos jogos não acontece isso? O goleiro sempre sai assim. Não, isso é uma coisa que sempre saía. Hoje não pode mais. Mas é absurdo. Não, Mas eu também nunca vi um pênalti ser marcado assim. Mas não pode, Veloso. Eu nunca vi um pênalti ser marcado assim. Me mostra algum pênalti que foi Mas me marcado. mostra com- outro lance com o que alguém joelho, com o goleiro machucou. bateu. O goleiro sempre sai Qual com o pé na foi? Me frente. fala um, me lembra um. Todo goleiro sai com o pé à frente. Todo jogo não teve, Veloso. Não, eu vou teve começar a isso. reparar agora, a gente vai mostrar isso. Não, Porque tudo bem, todo se goleiro você sai. vê, a Todo gente- goleiro sai assim. Todo Pra você goleiro foi sai pênalti assim. ou não, Souza? Pra mim, se tá na regra, craque, eu vou fazer o quê? Você pode, Dói. eu tenho certeza que o Rossi faz muito disso. O Rossi faz muito disso. Tudo, mas você não tem essa imagem, Veloso. Mas você não tem a imagem. Se a gente tiver Se ima- tiver se eu outra tivesse uma imagem você vai como vai essa, servir para o você goleiro ter se como proteger. referência. É, o goleiro tem que se proteger. Ele Mas não tem os braços para se Ele proteger. pode se proteger. Ele usa a perna. Ele pode se proteger, ele não pode atingir o adversário. Proteção é uma coisa. Atingir o Instinto adversário de proteção é outra. uma coisa. Agora, ele não pode. Eu nunca E vi outra um pênalti ser coisa, marcado. se ele faz... Nunca vi. Se ele faz com a perna, como você mostrou, e não acerta, é jogo perigoso. Aí seria 2 lances. Atingiu o O adversário... goleiro dá uma passada e salta com uma perna. Ele tá? tem que subir com as E pernas cadê a outra perna? estendidas. Não Não, tem como. pode armar Não isso. tem como ele saltar com uma perna e ter as duas pernas estendidas. Olha só o que ele poderia provocar no adversário. Um problema na coluna, pô. Como é que ele vai dar uma passada Ele com não, as duas ele pernas tem, juntas? ele tem que ficar com a perna na vertical. Ele não, Não pode. dá, Godoy. Como ele não tá dá? saltando pra frente. Ele está saltando para frente e procurando um contato Botando físico o joelho pra se proteger. com o joelho. Contato físico com o joelho. tem como. Não pode. Olha só o que ele poderia ter causado no adversário. Não, tudo bem, eu quero ver um pênalti desse marcado. Vamos lá, vamos ver qual outro lance que o goleiro tenha feito isso e que aconteceu. Que, por sinal, é muito louco. E aí, não teve o jeitinho brasileiro para você aí, o português? Não teve. O jeitinho brasileiro pro Flamengo, né? Para dar o pênalti pro Flamengo. Não teve, né? Ou teve o jeitinho... Qual a visão aí que você tem tem? o- Não, qual a visão que a gente tem do jeitinho brasileiro, né? É pro Flamengo? É para quem, entendeu? Não, por isso que é ruim a pessoa estar nervosa lá e defender só o seu interesse. Sempre é o seu. Só o seu interesse. Por isso que eu sempre, na linha de raciocínio, desde a época que eu iniciei a minha atividade jornalística e esportiva, o dirigente não quer uma arbitragem que seja zero. Ele quer uma arbitragem que erre a favor dele. A favor dele. Ele não quer uma arbitragem. sempre assim. Ele quer um erro a favor dele. E teria aí... E que não é a primeira vez, não é a segunda, Nem não é a vai ser a terceira. Vamos lá, então. Vamos supor que o... Vamos lá, vamos botar os treinadores. O Fernando Diniz, o Mano, o... Renato. O Renato vai treinar o Boca, vai. O Boca ou o River, vai. E vai lá e eles tomam 200 cartões amarelos, expulsam todo o jogo. O Boca quer os meu dia. Então, será que quer mesmo, Veloso? Eu li Eu hoje. acho que já contratou outro treinador. Eu li hoje. Agora, sabe que tem uma coisa também? Esses caras que são empresários, eles sempre botam sim, isso, sabe? sim, claro, Ao Boca queimar, o Riquelme falou isso. Claro. Né? E eles fazem isso de um jeito, sempre quando eles estão por baixo. É sempre para eles. Eles nunca pensam no futebol brasileiro. Esses caras aqui vêm, ficam bilionários, mas não pensam no futebol brasileiro. Não pensam como melhorar a arbitragem. Porque se eles pensassem em melhorar a arbitragem, eles não humilhariam o quarto árbitro do jeito que eles fazem. Ele não humilharia todos os caras do jeito que eles fazem. Vai nós fazer isso lá. Orientaria os capitães para serem...
A hora que sai um lance, um pênalti ou um gol que foi dado, o que o Abel faz? O que o Zubeldia faz? O que o Fernando Diniz faz? O que todo mundo faz? Arregaça com todo mundo. O que os jogadores fizeram no pênalti lá pro Bahia? O que os jogadores fazem no jogo do Palmeiras? O que os jogadores fizeram no jogo do Atlético? Cara, nós fazíamos isso? Não, cara. Não fazíamos isso, cara. A gente até reclamava, mas desse jeito, de uma maneira que, pô, teve um jogo, eu acho que o juiz não conseguiu sair. Eu acho que foi Atlético e Corinthians. Não sei o que, o Hulk vem por trás e não dá o espaço para que ele pudesse se movimentar. Não expulsou o Lianco, não expulsou o Patrick na entrada violenta no tornozelo do menino Rian, ninguém falou nada. Ele tomou nem deu falta, nem cartão. Então é uma vergonha. Mas só a arbitragem é vergonhosa? O futebol, não. Vocês, treinadores, não. É só arbitragem, então. Tá certo, então. É o jeitinho brasileiro seu, que, por sinal, você nem tinha que estar aqui. Você tinha que estar em Portugal. Você tinha que estar na Premier League, velho. Você. A sua comissão. Você tinha que estar na Premier League. Saiu o Klopp e entra você. Saiu o Carlos Ancelotti lá da equipe do Real Madrid. Quem que foi? Xabi Alonso. Foi vocês aí? Do Palmeiras, a comissão técnica? O Porto quer vocês? O Benfica quer? Me parece que não. Me parece que não. E talvez você vai ter que ficar muito aqui, no jeitinho brasileiro. Bota os 2 gols aí do jeitinho brasileiro. Time do Flamengo no Allianz Parque, lamentavelmente. Everton no meio do gol, apontou o canto direito, Arrascaeta bateu! Gol! Arrascaeta, o Everton apontou o canto direito, ele bateu no esquerdo, mas no meio do gol. O Everton ficou estático, não teve força para voltar e fazer a defesa. Do Flamengo! Ayrton Lucas no contragolpe do Mengo. Ayrton Lucas agora, Flamengo 2, Palmeiras 0. Eu falei ontem não, sexta-feira, nos Donos da Bola, que quem ganhasse aí seria campeão. Mais pro Palmeiras ainda para abrir 7 pontos. Deu a chance, está com 22, Flamengo com 21. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, que está arrebentando com